E aí, pessoal, beleza? Passando aqui para falar um pouco do Manaus Chess Open, evento que terminou ontem, dia 17 de outubro de 2024. Falar um pouquinho sobre as normas, quem conseguiu norma, quem não conseguiu, por aí vai. Beleza? Tá aqui o torneio. Então, o torneio foi feito pela Federação Amazonense, né, através aí do presidente do Hudson Peixoto. Já é o terceiro ano do Manaus Chess Open. Então, finalizou dia 17, começou no dia 11, tá? O evento foi em 9 rodadas. É um evento válido como aberto do Brasil. E hoje, se eu não me engano, é o que está maior prêmio do Brasil, né? 60 mil em prêmios. Então, acabou aí, pelo menos em prêmios, né? Superando outros grandes eventos do calendário, né? Como Floripa, do Champ Rio, tem também o Niterói Chess Open, Caiobá, em Matinhos, do Paraná. Então, aí já é um evento que figura, né? Então, eu acho que é o maior do Brasil em prêmio, né? E em relação a tamanho e quantidade de participantes, né? Eles gostam de se nomear como o maior da região norte do país, né? Bom, vamos lá. Em relação aos participantes, o evento tem um número bem expressivo, né? De grandes mestres e tudo mais. O rating é relativamente alto, né? Em relação a eventos abertos do Brasil. Sobre a norma de grande mestre, né, que era o maior enfoque aqui dos jogadores, né, vamos dizer assim, tínhamos 11 jogadores, né, com 2.380 para cima, que é uma condição necessária de rating médio para poder fazer a norma, né. É claro que se fizesse só com essa galera de cima um torneio fechado, né, estaria dentro do critério, mas a gente sabe que é um torneio suíço, então mesmo que o jogador enfrente alguém de 2.500, né? Na sequência ele pode pegar um jogador aqui de 2.200 e alguma coisa e na média das 9 partidas precisa ter lá os 2.380, tá? Então isso era um dos critérios. Os outros critérios eram enfrentar no mínimo 3 grandes mestres, ter a questão das bandeiras, tá? Precisa enfrentar pelo menos 2 bandeiras diferentes, tá? Ou seja, são um total de 3 bandeiras, né? A sua própria bandeira e mais 2 diferentes, seria suficiente. E o detalhe é que não pode enfrentar mais do que 5 brasileiros. Tá? Então essa que é a questão. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas vou só chegar nesse ponto, tá? Então vamos ver aqui quem que teve algum tipo de chance, tá? O evento teve um total de 126 jogadores, né? E vamos lá, classificação final. O campeão foi o Rafael Leitão, tá? Teve um jogador aqui que conseguiu chegar próximo à questão das bandeiras, tá? Mas a gente vai ver pelo menos por rate performance. Aqui o árbitro não liberou, né? Mas alguns, eu normalmente nos meus torneios eu libero aqui uma coluna, já dá para a gente ter o rate performance, já facilitaria um pouquinho, tá? Mas vamos clicar mesmo no jogador e aí a gente vê. Por exemplo, aqui, ó, Rafael Leitão. O Rafael Leitão, ele fez uma performance de 2.621, né? Uma performance aí que seria para grande mestre. Jogou com 4 grandes mestres, então fez o mínimo de 3. E jogou com 3, 6, 7 title holders, também acima de 5. Né? Então cumpriu os requisitos nesse sentido. E ele ficou devendo os requisitos de bandeira, ele jogou com 2 estrangeiros. Tá? Então ele cumpriu aqui a quantidade de países, porém tem uma regra que fala que ele tem que enfrentar no máximo 5 brasileiros. E ele jogou com 7 brasileiros. Né? Então ele não cumpriu. Ele precisaria jogar com mais, trocar 2 brasileiros aqui por 2 estrangeiros, né? Vamos dizer assim. Tá? Não vou entrar no mérito aqui da conta, mas 2.375, 2.400, 2.300 e pouquinho. Grandes chances dele ter feito realmente a performance para grande mestre, tá? Talvez faltou um pouquinho de rating, mas ficou muito próximo aí de fazer uma norma de grande mestre. Então, ele teria cumprido o requisito de rating, requisito de títulos, ficaria faltando o requisito de bandeira, tá? No caso do Rafael Leitão.
Do FIA, vamos ver. O FIA, Venezuela, Escócia, Argentina e Paraguai. O FIA ficou legal, hein? Então ele jogou com 2, 3, 4, 5 brasileiros, que é o máximo, e jogou com 4 estrangeiros, e no final jogou com 5 bandeiras, né? Precisava de 3, jogou com 5, então cumpriu sossegado, né? E 1, 2, 3, 4, 5. Jogou com 5 title holders, também cumpriu. E ele jogou com 2 GMs apenas, tá? Então, no caso do Fear aqui, ele foi um jogador que conseguiu fazer uma norma de MI, tá? A performance dele 2.564, podendo ter um ajuste aqui na primeira mesa. Então, ele fez uma performance provavelmente de 2.600, né? Mas ele não faria a norma de GM porque faltou um GM. Mas a norma de MI para o FIR, tá? O FIR cumpriu todos os requisitos e conseguiu uma norma de MI, né? Vamos dizer assim. Beleza? Os demais aqui eu não vou clicar, porque eu já tinha dado uma olhada antes. Teve mais um outro jogador aqui que conseguiu cumprir as bandeiras. Vou mostrar para vocês. Que foi o Charles Gauch. Tá? Então, ele jogou aqui Uruguai, Paraguai, Bolívia e Argentina. Ele jogou com 4 estrangeiros, ficou no limite de 5 brasileiros. E ele fez 2, 4, 5 title holders. Tá? Então, ele também cumpriu os requisitos, tá, para MI. Porém, para ele faltou ponto. Ele precisava fazer 6,5. Então, talvez se ele tivesse ganhado essa aqui do Natan na última, ele teria feito o ponto suficiente, tá? E teria que ter algum tipo de ajuste, né? Aqui nessa primeira partida de 1.600, com um ajuste, ele poderia ter feito a norma de MI. Preciso fazer as contas certinho, mas isso seria uma possibilidade, tá? Não sei se ele foi, né? Não sei se os árbitros tinham passado ou ele mesmo ter feito as contas, mas eu suspeito que na última rodada ele tinha uma chancezinha aqui de norma, tá? Porque a média para MI é 2.230. São 150 pontos abaixo, né, do G. Então, talvez ele tivesse entrado na última rodada com chances, tá? O que mais que eu vi? Eu acho que é isso. Do feminino, acho que a Juliana que foi a melhor, né? A Juliana ganhou rating, mas ela jogou com 1, 2, 3. Ficou faltando um estrangeiro para ela. E ela não cumpriu os title holders, só teve 3 title holders. Tá? Teria que ter mais 2 aqui no meio do caminho. Então, por exemplo, nessa rodada aqui, na rodada 6, ela já não tinha mais chance. Tá? Porque ela ia enfrentar mais 3, só tinha 1, 4. Então, na sexta rodada aqui, ela já não tinha mais chances de norma. Tá? Bom, considerações finais. O evento muito bem organizado, né? O pessoal rasgou elogios assim em relação à transmissão, qualidade do salão e tudo mais, né? Mas para efeito de norma, que é o assunto do vídeo, o evento teve 12 estrangeiros, tá? E acredito que, como o rating médio é bem alto e é um evento com muito grande mestre, teve 11 grandes mestres, né? Se a organização, né, conseguisse colocar os 20 estrangeiros, que é uma meta que todo organizador tenta, né, e os 20 estrangeiros, os jogadores eles não necessariamente precisam cair com as bandeiras, né? O torneio ele fica elegível e o jogador precisa apenas enfrentar os grandes mestres, né? Então isso dá uma facilitada aí para os jogadores e eu já fiz outros torneios também, a dificuldade é muito grande, né, de ter 20 estrangeiros aqui no Brasil, né? Se eu não me engano, no Sampa que eu fiz, em um momento eu cheguei a ter 19, e aí eu tive algumas desistências e tudo mais, a gente acabou jogando com 15, né? 15 ou 14. Então, esse número de 20 estrangeiros jogando todas as rodadas, né? É um número bem expressivo. Recentemente, Caiobá teve 19 em uma rodada, então essa meta dos 20 jogadores é uma meta bem complicada.
até por segurança, né? A organização teria que ter uns 22, 23 jogando, né? E para poder o evento em si dar normas, tá? Então é isso, pessoal. Dando uma pincelada mesmo por cima, o único jogador que fez norma, né, foi o Fear, cumpriu todos os requisitos, tá? Absurdo. E fez norma de MI, no caso, faltou um jogador só para ele poder fazer de GM. Mas vou dar uma olhada aqui também nos que estão mais próximos, que é o Molina, por exemplo. O Molina fez um grande torneio, né? Fez 4 em 4. Mas ele, na quinta rodada, quando ele jogou com o Leitão, ele já cumpriu o quinto brasileiro, né? Então ele precisaria pegar 4 estrangeiros, ficou muito difícil para ele, né? E depois ele teve essa derrota pro Andres aqui, e aí acho que as chances dele ficaram bem reduzidas, né? Vamos dizer assim. Mas terminou o torneio com uma performance de mestre internacional, ficou meio que dentro da média, né? Para a força dele. E aí ele ganhou rating também e tudo mais. Então foi um torneio, no final das contas foi bom. Mas enfrentou 4 grandes mestres, enfrentou bandeira e mesmo assim ainda não foi suficiente, né? E deixa eu ver o que mais aqui. Vamos dar uma olhada nesse Caio, que é o jogador sem título aqui. Na verdade, eu vou ver se tem algum MN aqui. O Matias, né? O Matias, o Luigi são jogadores que não tem título, né, de MF, por exemplo, né? Ou MI. O Matias também ficou uma performance baixa ainda. Talvez tenha um ajuste aqui, mas só jogou com 2 title holders, né? Ah, não, 3 com a Juliana. E é isso, pessoal. Ficou difícil aí para os brazucas. Beleza? Foi encerrando aqui o vídeo.